Vocês podem nos assistir pelos smartphones. Puxa vida. Pelo iPad, por tudo. Lá, tá ligado? Tô. É a luz que esquenta, assim. Tem doutor Antônio hoje? Muito bom começar mais um programa Gente que Fala, sobretudo porque eu posso contar com a sua audiência. Eu sou Liliane Ventura e estamos simultaneamente ligados, né? E nesse envolvimento aí da comunicação e que é possibilitada graças à tecnologia através da Rádio Trianon 740M e também pela tvexito.com.br. Lembrando que agora você pode nos assistir e ouvir, viu, Zenilda? Coloca lá no TP para mim, que o TP está desligado. Simultaneamente e também através do seu iPhone, iPad, smartphone, tudo que você tiver aí móvel, você vai poder nos assistir. Saiba como, indo até lá o meu Facebook, que eu tenho toda a forma lá que você chega até nós, tá bom? Olha, por telefone você participa conosco, 5081-3782, 5081-3782 e também pode enviar o seu e-mail para liliane@tvexito.com.br. Liliane@tvexito.com.br. Muito bem, deixa eu cumprimentar os nossos queridos e ilustres convidados de hoje. Saudações corintianas, porque eu já estou em comemoração antecipada, porque com certeza o Timão vai ganhar lá no Japão, do outro lado do mundo. Amanhã às 8h30 da manhã temos comemoração aqui, com certeza, ou não. Meu querido jornalista esportivo José Maria de Aquino, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde. Eu faço votos que você tenha uma manhã de tranquilidade nesse dia 12, né? Dia de comemoração. 12 de 2012, bonita a data, né? É um número que pode ser pessoas que se preocupam com isso. Tem aquele do 11 do 11, 7 do 7, 12 do 12. Se você for supersticiosa, é bom bater na madeira. Mas eu acho que amanhã vocês passam. Zé Maria, eu não estou entendendo. Você está com espírito corintiano ou não? Não, eu jamais na minha vida, como pessoa normal, como jornalista, que é uma pessoa normal também, claro, eu jamais torci contra o Corinthians. Nunca na minha vida de profissional torci contra o Corinthians. Não seria amanhã. Fala, Dalmo Pessoa, também nosso querido amigo, jornalista e cronista esportivo. Boa tarde. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, companheiros. É um prazer estar aqui, né? Amanhã a cidade vai parar. Agora, eu já vi tanta coisa em futebol que eu sou otimista, mas sempre com o pé no chão, tá certo? Porque futebol é futebol, né? Sabe como Não, mas o adversário dele amanhã é forte ou é fraco? Vocês que entendem de futebol. É fraco, só que é o seguinte, o João Avelino, que era um pensador, ele diz o seguinte: não, a gente prepara um time e tal, treina, faz preleção, aquele negócio de autoajuda, aquele negócio todo, né? Daí o Suplicy tem sido convidado para isso, viu? Palestra de autoajuda no futebol. Ele é santista, entendeu? Então, é o seguinte, de repente, você está lá, aí você toma um contra-ataque, mete um coco no seu gol. Pá, 1-0. Aí você vai para cima para descontar, segundo coco. Aí Ô, Dalmo, nós estamos na televisão também. Olha lá para frente, o povo está pedindo. Para quem? Olhando para você que é Mas lindo. olha lá o que o povo está pedindo, Dalmo, só olha para o lado. Vamos lá. Então, sabe, futebol é assim. Agora, o Corinthians tem todas as condições. Só perde se não descer do salto à plataforma. Está grande. Está grande? Ixi. Está alto? Tá. Ixi, Maria, vamos ver o que pensa aqui também. Saudades dele, o engenheiro e empresário, presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo, nosso amigo Luiz Alberto de Araújo Costa. Como vai? Tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. E ainda ontem estive na comenda do engenheiro do ano, né? O presidente da Odebrecht foi que recebeu, e ele garantiu que o estádio do Corinthians estará a postos, tranquilo, para a Copa do Mundo. O Corinthians ganhou do nosso bolso um estádio, entendeu? Quer dizer, o povo é quem paga por aquilo. O Corinthians me permite uma observação. Ganhou um campeonato. Me permite uma observação? Por favor. Quer dizer que, então, o dinheiro público, né, que está injetado em todos do Corinthians não chegou até agora. O dinheiro do Corinthians não sai a CND. Sabe o que é CND, né? O que é?
É a certidão negativa de débito. Quem deve não consegue. Entendeu? E a Odebrecht está fazendo o quê? Ela está lançando debêntures no mercado para arrumar o caixa, para terminar o estádio. Então tem muita quiáquera, muita conversa e pouca objetividade. Falei. Desculpa. Mas ele, na verdade, eles vão terminar mesmo. Não, vão tá? terminar, vão. Cadê o dinheiro? Isso, não. E o dinheiro o governo garante, não tem problema nenhum. O governo garante tudo, né? Sem dúvida. E, evidentemente, não ocorreu isso no estádio do Palmeiras. O estádio do Palmeiras foi uma arquitetura de inteligência econômica que conseguiu fazer com que fosse feito um estádio dentro de uma coisa empresarial. O patrimônio por 30 anos, a gente entende isso. Na verdade, assumindo parte do uso dele. Mas quanto a Corinthians, o que é bom é isso, é que a Constituição Civil está lá dentro, trabalhando e gerando emprego. Entendeu? Quanto a cidade vai parar, eu não entendi por quê, porque ela hoje parou porque não tinha as linhas de CMTC, estavam quebradas de novo de Guaianazes e ela parou, porque a CMTC está com um investimento baixo. Deixa eu arrumar seu microfone. Então, na verdade, houve essa cidade parada, deve ser porque vai quebrar de novo, já é uma previsão de nova quebra. Quanto aos adversários fracos, foi outro ganho que o Corinthians houve de receber, né? Ele recebeu um título disputando um campeonato mundial com adversários do nível do time que é... Qual é o nome do time mesmo? Chelsea. Ninguém sabe, né? Não, do Chelsea a gente sabe, mas desse do Egito... Lá. Lá. Então, esse time fica desse jeito. Então, eu acho que nessas alturas do basquete, só cabe ao corintiano e ao Corinthians ter salto alto, realmente. Mas você viu a análise dele. Eu vou falar uma coisa, deixa eu ouvir o meu querido Gutenberg de Macedo, que emana sabedoria, até porque ele já escreveu um livro sobre a sabedoria do rei Salomão, meu livro de cabeceira, viu? O princípio da sabedoria. Fala aqui, vem pertinho. O princípio da sabedoria, recomendo a todos, dentre muitos que ele já escreveu. Ele que é, gente, administrador de empresas e escritor, como eu disse, e presidente da Gutenberg Consultores. Tudo bem, Gutenberg? Tudo ótimo. Mais animado aí com o meu Corinthians ou não? Também vai falar que não vai ter sucesso? Não. Eu estou preparado de espírito para acompanhar o jogo amanhã. Sim. Eu discordo das palavras do meu ilustre colega aqui ao lado, de que o Corinthians está de salto alto. Eu não acredito, até porque hoje eu ouvi uma entrevista muito inteligente do seu técnico, isso numa das televisões, a principal televisão do país, e ele falou uma coisa muito bonita. Ele disse, se o técnico fala a verdade à sua equipe, a sua equipe responde também com a verdade e com muito jogo no campo. Então, eu espero que o Corinthians amanhã se desempenhe de forma brilhante e que ganhe o seu primeiro jogo e que traga para o Brasil essa taça, até porque o Corinthians é o time das multidões. Isso. E é importante ver o povo feliz, alegre, diante de tanta malandragem, pilantragem, corrupção e desmando nesse governo. Muito bem, o povo será mais feliz quando tiver educação, saúde, segurança, moradia decente para morar e não morar em favela. Por que isso? Mas, com certeza, tudo isso nós precisamos como brasileiros. De moradia, de educação. O que não pode é a conquista esconder a realidade verdadeira que está aí. Mas isso aí a gente sabe que todo esse governo é um governo de ilusões. É um governo de faz de conta. É um governo de mentiras. E que são repetidas e que a população crê. Isso é mais antigo do que a posição de andar nesse país. Muito bem, 50813782. Adorei do que a posição de andar nesse país. É muito bom. Hein? Eu não sabia que tinha uma especial. Da Domitila, que eu tô com o livro dela aqui, viu? O que é? Quero falar da Domitila, viu? Já você vai falar. 50813782, 50813782 é o telefone do ouvinte, você pode ligar e participar. E também tvexito.com.br, você pode nos acompanhar ao vivo aí do seu computador. Gente, olha aí, a partir de junho, vejam vocês, no ano que vem, as notas fiscais emitidas no país terão de incluir os valores aproximados dos tributos federais, estaduais e municipais embutidos no preço final ao consumidor. A lei sancionada ontem pela presidente Dilma entra em vigor em junho.
O objetivo é dar transparência para o consumidor sobre a carga tributária incidente nas mercadorias. Agora que o bicho pega mesmo, na hora que você vê no preto e no branco como é que acontece quando você paga por um sabonete, quando eu fui fazer a conta, do carro nem se fala, né? Quando eu fui ver do sabonete, eu falei, mas escuta, eu já dizia lá atrás que o sabonete fazia muito bem para a pele, que você tinha que usar com parcimônia. Agora, então, depois que eu vi do tributo, tô achando que é indispensável mesmo, viu, Gutenberg? Você pode usar casca do juazeiro. O que é? Casca do juazeiro, você raspa. No Nordeste é muito comum. Como? Você raspa a casca dessa árvore, por nome juazeiro, e aquilo você limpa o corpo e uma beleza. É mesmo? É. Olha que bacana, vivendo e aprendendo. Cinza, também cinza serve cinza para lavar roupa. O imposto já é designado, já é apontado nas contas de luz. E não causou nenhum espanto. Quando você lê, causa até um espanto. Mas não houve nenhuma comoção social, não houve nenhum grande movimento contra a carga de imposto. Como assim? O presidente agora da Fiesp está aí conclamando todo mundo para falar sobre a conta de luz? Como que não houve? No caso... Né? A cobrança indevida que há muito tempo se fazia... E agora, mais do que nunca, porque alguém olhou lá a conta de luz e viu que tinha alguma coisa errada. O presidente da CESP é um candidato a um cargo eletivo nas próximas eleições, como já foi na outra. Mas Está que fazendo a tá sua lutando por campanha, nós. assim como é uma grande enganação. Você, por acaso, olha a sua conta de luz? Sua conta de água, tem lá ICM, tem tudo isso. Ali no centro da cidade tem mas esses quase 200 milhões de pessoas que habitam esse país, olha, e vai adiantar para quê? Você vai pagar uma conta e está lá tudo especificado. Aí você vai onde? No governo que está te cobrando aquilo, vai jogar pedra lá. Se você não consegue gritar. Aliás, o brasileiro deveria aprender isso, pelo menos isso com os argentinos. Sair, aprender a bater panela, né? E aí sim, ir para a praça, bater panela, fazer a sua algazarra. Mas apenas ficar sabendo, sem ter nenhuma possibilidade de reagir contra aquilo, o que adianta? Esses aqui estão me cobrando tanto. E aí, o que vai acontecer? Sabe o que é? O seguinte, precisa ir lá e pressionar esse Congresso que vota, voto de cabresto, voto em que depois eles recebem as emendas, né? Liberaram 6 milhões de emendas agora. Se cada deputado tiver direito, e parece que esse é o montante, a 10 milhões de emendas por ano, 4 anos são quanto? 40 milhões. Para liberar emenda, não acontece nada, ninguém recebe nada, né? Tudo de graça, entendeu? Para liberar o empenho, também acho que é de graça, né? Entendeu? A construtora que vai fazer a obra também faz de graça, não paga nada. Entendeu? Então, tem muita hipocrisia nisso tudo, tá? Esse negócio do botar o imposto no produto, tudo bem. Só que não basta só isso. Não basta. Sim, não mas basta. tem que começar de algum não lugar, basta, pelo não amor basta. de Deus. E outra coisa, que foi uma coisa mal feita, é o seguinte, por que tiraram o imposto de renda da conta? Por que tiraram a contribuição sobre o lucro líquido? É porque lá que está a maior parte. É lá que está o dinheiro que o governo estipendia, um Congresso que está de joelhos, salvo honrosas exceções. Outra coisa, desconto na luz. Era janeiro, já passou para março. Ontem, o Tribunal de Contas da União, o que é que fez lá um tal de Carneiro, que é ministro, né? Primeiro ele pediu vistas, sentou em cima. E ontem, o voto dele qual foi? Não, o TCU, não pode interferir na relação governo e consumidor. Por que, ao invés de dar esse desconto, a presidente da República não manda devolver os 7 bilhões que essas agências reguladoras, que são cabide de emprego, instrumento de postura inadequada, e aí está o caso da Rose e seus bebês, e seus filhos, né? Para provar isso. Eles não estão aí para controlar nada, estão aí para dar aumento, só isso. A ANEEL, durante 10 anos, permitiu que as empresas pagassem 7 bilhões, cobrassem 7 bilhões a mais. Por que não devolve esse dinheiro? E ontem o TCU disse, não, nós não podemos interferir. Então, a presidente da República manda uma medida provisória, primeiro vamos devolver os 7 bi, depois vamos discutir o quê? Os descontos, entendeu? O resto é conversa, é para enganar trouxa. E aqui não está escrito trouxa.
E esse fala, e esse desabafa em nosso nome também, porque, graças a Deus, a gente tem ainda liberdade nesse microfone da Rádio Trianon, que eu desafio se você conhece algum outro programa de rádio e TV, web, que se propõe, não é, sobre a batuta aí do nosso querido jornalista Fausto Camunha, falar com tanta clareza para você ouvir. Eu só gostaria de acrescentar uma coisa às palavras do ilustre Dalmo. Dalmo. Não, O Brasil, o governo, as instituições brasileiras precisam passar por uma reengenharia. Nós temos um Estado pesado. Essas instituições públicas, como ele falou, são verdadeiros cabides de emprego. Não se justifica que um país que tem um PIB de quase 2 trilhões de dólares, os Estados Unidos têm 14 trilhões, os Estados Unidos têm quase o dobro da população, o Brasil tem um Congresso maior do que o Congresso americano. Os Estados Unidos são 51 estados. O Brasil são 27. Isso, na verdade, é uma vergonha. O que nós precisamos é protestar contra essas capitanias hereditárias, as quais Lula falou tanto contra. E depois foi aonde? Foi enxovalhar a sua reputação no lodo dessas capitanias hereditárias. É isso que o Brasil precisa passar. Uma reengenharia, uma reforma, uma redução do Estado, uma redução nos impostos, entre tantas outras coisas. Olha, eu só queria... Toda vez que eu venho aqui, eu bato muito nessa tecla. O seguinte, por que a gasolina no Brasil é mais cara do que nos Estados Unidos? Primeira coisa. Segunda coisa. Por que a energia elétrica no Brasil é mais cara que nos Estados Unidos, que lá não tem tanta hidrelétrica? Tudo né? é mais caro. Por que a carga tributária nos Estados Unidos é de 25% e no Brasil é de 40%? Por quê? Por que nenhum deputado, nenhum senador vem aí e brigue por isso? Agora, ficar fazendo discursinho bonitinho, não, vamos dar a Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. Nós queremos trabalho, emprego, dignidade, salário, dignidade, saúde decente, educação decente e segurança, porque o crime organizado tomou conta. E, olha, eu não sei se o crime organizado não está aliado com gente importante nesse país. Por quê? Olha, Não. Que suspeita é essa, Dalmo? Suspeita é que isso eu não posso falar, mas eu sei. Entendeu? Eu sei o que aconteceu. Você entendeu? Por que as fronteiras do Brasil são abertas? Por quê? Por incompetência. Não, mas por quê? Ninguém tem interesse? Por que não se mexe na lei da maioridade penal? Incompetência. Medo de enfrentar. Não. É a turma dos direitos humanos que fica por trás disso. Agora, quanta gente que já morreu, né? A bala, menor, sendo usado pelas quadrilhas. Este ano, 4.500. Peraí um pouquinho, que senão a gente vai fazer um outro programa aqui, ó. Deixa eu seguir a pauta, ó. E tá nessa direção aí da violência, hein? Desde abril deste ano até a madrugada de ontem, foram queimados na cidade de São Paulo 41 ônibus, uma média de 5 por mês. É muita coisa, né? Os dados são do SP Urbanos, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de São Paulo, que calcula um prejuízo de 10 milhões. O sindicato já solicitou o reforço do comando da Polícia Militar no entorno das garagens de ônibus para coibir a ação dos criminosos. Fala, Marinho. Meu querido José Maria de Aquino, desculpa. Você sabe que você, para assegurar uma moto em São Paulo, você não consegue. Porque o furto de motos é tão grande que você não tem condição. As empresas que fazem seguro cobram tão caro que você não tem condição. Não é? Esses ônibus, evidentemente, que são segurados. Eu não acredito que a empresa que faz seguro do ônibus esteja muito contente com isso, ou vai ter que subir o preço do seguro dos ônibus. E daqui a pouco, a prefeitura vai ter que aumentar a cota que paga para as empresas de ônibus e vai ter que aumentar o custo de uma passagem de ônibus. Tudo isso vai cair sempre no mesmo bolso do esfarrapado. É isso mesmo. Daquele que, infelizmente, está queimando ônibus. Alguns até, eu acho que... porque são maltratados. O Dalmo disse que quer diminuir a
a menoridade para... Não adianta você diminuir a menoridade, a maioridade, você prender garotos de 14, 16 anos, porque isso só vai aumentar a quantidade de prisões no Brasil. Você tem que dar educação, não é trocar a escola que deve ter por mais uma prisão. Se você tiver educação, se você ensinar até os policiais a saberem quando devem prender e que não devem queimar ninguém, que não devem matar ninguém, que não devem atirar e depois dizerem que foram eles agredidos e aí só reagiram. Quando tudo isso tiver um pouco mais nos eixos, Dalmo, você não vai precisar de tantas prisões. Não adianta prender, não adianta falar, com 14 anos ele sabe o que está fazendo e prende. Com 14 anos ele não deve estar trabalhando como acontece aqui nas ruas, nas esquinas, não é? Porque se um pai não leva um filho para a escola, pela Constituição ele pode ser processado, pela lei penal ele pode ser processado. Mas aquele que tem a obrigação constitucional de dar escola, de dar um salário mínimo para que o pai possa sustentar o filho e permitir que o filho vá à escola sem precisar ir para as esquinas ou ir trabalhar desde cedinho, aquele que dá um salário mínimo de R$600, esse não é cobrado, porque isso não é salário mínimo. Isso é salário de morte, e aí você fica com os penduricaios do salário leite, do salário transporte, que todo mundo critica, porque faz com que as pessoas aumentem apenas o número de filhos para não trabalhar. Quer dizer, no Brasil ainda, infelizmente, se dá peixe, aliás, se dá lambari, não se dá nem realmente um peixe de verdade, ao invés de dar a vara para pescar. Então, estão discutindo orçamento no Congresso, tá? Então, na última noite em que eles vão acertar o orçamento, olha, aquilo funciona 24 horas, direto, porque os caras vão negociar as emendas. E aí, como eles aprovaram o ano passado a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, isso dá ao presidente e atual presidente, e outros também fizeram a mesma coisa, que não tem vergonha na cara, eles podem mexer em 20% e remanejar a verba. Eles tiram dinheiro da educação, dinheiro da saúde, para botar em negócios que não tem nada a ver. Entendeu? Então não adianta. Agora, quem que vai lá fiscalizar? Quem que vai acompanhar essas reuniões, a reunião final, quando eles fecham o orçamento e depois bate o martelo, entendeu? E votam coisas que não são absolutamente alguém já disse que nós moramos numa cidade que é capaz de colocar 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, na passeata gay. E não consegue levar 3 mil à Praça da Sé para reclamar do imposto. Alienação total então, do povo. Educação. Pois é, então, quer dizer, não é a questão da prisão, é a questão da educação. Não, depois, seguinte, nesse ponto, o argentino está muito na nossa frente. E olha que lá querem calar a imprensa, aquela maluca lá. Muito bem, Luiz Alberto de Araújo Costa, o seu comentário. Eu discordo, eu vou gravando aqui as discordâncias, né? A maioridade que se deseja, que se comentou até hoje, não chegou em 14 anos, chegou em 16. E, na verdade, essa redução para assumir os crimes, etc., é porque eles hoje são utilizados, eles não se utilizam. Quer dizer, hoje o menino é utilizado no tráfico, no crime, etc., justamente porque ele não vai ser preso. Por que é então, pior? Ele é um instrumento. Ser utilizado pelo crime organizado, pelo traficante, ou ele ter a idade reduzida para aí não vai ser útil para o crime, ele não vai ser utilizado. Aí então é por isso que se quer a redução. E não porque a criança ou vai prender mais ou prender menos. Muito pelo contrário, vai parar de prender. A redução que se pensa é até 16 anos, porque a utilização máxima que se faz é de 14 a 16 hoje. Tá? De 14 em diante. Tá? Mas como 14 já seria uma exceção, quer dizer, eles usam para outras coisas menores e tal. Então, na verdade, a redução é muito importante que se faça. 14, lá estão errados ou estão certos? Certíssimo. Não porque vai prender o menino de 14 ou isso, aquilo, que é uma exceção, mas sim porque vai impossibilitar a utilização dessa benesse que ele tem para o criminoso utilizar ele. Então, na verdade, é interessantíssimo que se faça a redução, já está passando o limite de fazer.
No caso da Argentina e do Brasil, o que existe lá e cá é o seguinte: aqui não existe um conformismo, existe uma satisfação. Lá é um país de sofrimento, de passar fome, de um desemprego enorme, de um PIB baixíssimo, enfim, é um inferno. E o PIB E aqui é dentro alto, do por inferno. acaso? Não, Em mas relação- em relação porque nós estamos no sexto. Quer dizer, então já é um PIB razoável num mundo desse, que é um mundo A razoavelmente gente grande. não pode misturar as coisas. Por exemplo, o Brasil é a sexta economia do mundo, está na frente da Inglaterra. Qual é o... Não pode confundir PIB Com PIB per capita. per capita. São coisas diferentes. O Então, índice... assim, na Inglaterra é 46 mil. No Brasil é quanto? 18? Se é que é 18. Deixa O índice de desenvolvimento humano no Brasil é um dos mais baixos do Então, mundo. e na Sem educação nem se fala, é o último, é lanterna. Então, Sim. vamos dizer, um povo que não tem educação, como ele se referiu, é um país que não tem futuro. E eu tenho repetido isso aqui inúmeras vezes. É muito mais oneroso para o Estado manter o bandido na prisão do que o menino na escola. 3 mil, É. não, só para colaborar. Não. 3 mil reais por preso e 1.700 reais por O salário estudante. reclusão é 800. É. E o salário mínimo é 600. Pois é, então você veja a diferença. Então nós contribuímos para isso. Eu trabalho numa área de saúde, então assim, eu ouço as histórias. É o seguinte, Desculpa. o preso fica doente, ele chama lá o chefe da carceragem, sei lá quem e tal, já vem uma ambulância na hora, ele vai para o hospital, se o cara estiver morrendo na maca, deixa o cara morrer e ele tem prioridade para ser atendido. Então, eles querem, tem direito à visita íntima, tem tudo. Quanto à questão da educação, saúde, segurança, etc., Luiz Alberto Araújo que Costa. ainda é uma plataforma que deveria ter sido aposentada pelos políticos, tanto o Estado como o município e agora o federal, eles têm cotas, taxas do orçamento obrigatórias. Quer dizer, então o sujeito não capa do orçamento o dinheiro da educação, porque se ele capar, ele vai preso. Porque, por exemplo, em São Paulo, capital, ele tem 25 mais 6 para aplicar do orçamento em educação. 25 mais 6 é 25 mesmo em educação e 6% em correlatos da educação. Uniforme. Então, não, uniforme é educação pura. É. Correlatos O que é? da educação seriam algum Transporte? benefício, Não. transporte, benefício das vias urbanas para a população ter acesso à educação, reurbanização de favelas que dê possibilidade de acesso à implantação de equipamentos de educação, etc. E o 25 é pura educação. 15% da saúde é obrigatório também em São Paulo, capital, e assim sucessivamente. Nos estados também tem essas mesmas taxas, né? No caso de São Paulo, o estado tem a mesma taxa do município, e assim o federal vai ter agora... Ou seja, dinheiro não falta. Dinheiro não falta, Não, é o que isso que eu falta é penso. competência, Ai, meu tá vendo? Que não existe, Isso é o criminoso. Estado Esse governo tá aí há 10 incompetente e anos, não tem garantido. nenhuma competência. Eles O iam outro mudar que o mundo. estava foi pior, porque não Então, desenvolveu... Os dois. Nenhum deles Então, presta. Mas esse que batiam no só peito tem é um só jeito. papo. Mas só tem um jeito eu acho que para a gente começar a dar os primeiros passos. Primeiro, redução do governo, sem dúvida. O peso do governo leva a uma taxa administrativa muito alta. Se essa taxa administrativa que se Criaram paga 10 é mil alta, cargos essa semana. isso. Congresso. Se ela é alta, ela pesa no orçamento de uma forma nula, porque ela não faz nenhuma obra, ela não faz nenhum desenvolvimento, ela não aplica nisso, não aplica naquilo, ela aplica na administração do governo. O governo aprendeu uma forma de fugir da administração da seguinte forma: ela hoje terceiriza a administração da máquina. Então, hoje, quem limpa as repartições públicas, quem governa, quem administra, quem faz o gerenciamento das obras, quem faz isso, quem faz aquilo, são empresas contratadas. É. Então, não existe mais fiscal de obra, não existe mais limpeza, não existe segurança, não existe mais nada Eu só que o queria- governo contrate para ser empregado do Eu governo. só queria fazer uma E com isso colocação. ele foge. Diz, não, mas minha folha de mão de obra é muito pequena, não chega aos 60%. Mentira. Chega sim e chega muito mais e ele gasta demais nessa administração. Se essa administração fosse capaz, era uma beleza. Como ela não é um inferno. Que é o seguinte, criaram a Bolsa Família, tá? Que minorou a situação de quem Sem não tinha dúvida, nada. é uma excelente forma de você espraiar dinheiro para fomentar rapidamente, quer dizer, dar uma injeção na produtividade, na produção, no consumo, A senhora etc. acha que Porém, 70 conto, o cara isso vive. tem que ser paliativo, porque se não for paliativo, está Assistencialismo morto. barato né? isso. Tem que dar emprego e salário.
e aumentar naturalmente a renda para esse pessoal. É uma coisa puxa a outra, é a É. galinha e o ovo. Outra- Você outra coisa. não tendo a galinha, Outra tem que pelo coisa. menos Aqui pôr o ovo tem lá debaixo de uma lâmpada. Aqui tem a Bolsa Banqueiro. Ah, baixaram os juros. Quem baixou os juros? Vai lá, você vai pegar o CDC 35%, 40%. Também concordo. Tá certo? Esse aí é para Isso inglês ver. conversa. Isso foi marketing político eleitoral. É Foi isso antes da campanha isso. Outra coisa, o que baixou realmente foi a Selic, que é boa para o governo. Porque o dinheiro para rodar a máquina todo dia paga 7,5%. Agora, vai o desgraçado, o infeliz lá, pegar um crédito. Né? Quanto é que é? Então, Bolsa Banqueiro. Bolsa BNDES. Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Esse último aporte de 100 bilhões que o BNDES vai oferecer para a infraestrutura, para tudo mais, é 5% o juro. Mas que maravilha. Mas esses aportes do 5%. BNDES Não, aí é o seguinte, nada mais quem são é que- do que a falta de confiança que existe no governo. Mas falta Nós de temos de confiança em quem? precatório federal uma fortuna, maioria deles de construção civil. Precatórios estaduais, uma fortuna, e precatórios municipais, outra fortuna. Quando isso ocorre, isso chama-se calote, porque o precatório é o último passo da justiça. Quando você vai no último passo da justiça, lá no Supremo Tribunal, onde tem aquele rapaz de pele escura, e não tem mais o que fazer, então simplesmente perde o crédito. O que é que o governo faz para que eu faça um campo de futebol, para que eu faça um hospital, para que eu faça isso, faça aquilo? Ele me financia. Então, na verdade, é tudo engodo. A juros ótimos, né? A juros ótimos. Ótimo. Então eu faço a 5%, usina hidrelétrica, eu, Luiz Alberto, vou lá e faço uma usina hidrelétrica. Com que dinheiro? Com o meu dinheiro? Não. Porque se eu fizer, depois o governo me passa o calote. O que é que eu faço? O BNDES me dá o dinheiro, eu faço a usina, da usina eu vendo a minha energia elétrica para os distribuidores, AES, fulano, Beltrano, Ciclano, em várias cidades, tá vendo? Estados, etc. Com isso na mão, eu consigo pagar. Qual é a garantia de pagar esse empréstimo? A garantia única e exclusiva, a própria usina. Então, na verdade, eu só entrei com a minha cara. Não, É, mais, porque o dinheiro- Mas eu não posso ser diferente, mas o isso. empresário não pode ser diferente. Os empresários têm que pegar uma estrada, ela pronta, feita, organizada, e colocar a praça de pedágio, começar a cobrar, daí então conservar, melhorar, dar manutenção. Porque se ele pegar a estrada e fizer, ampliar e etc., morreu porque ele não vai receber. Não vai. Quer dizer, uma mais do que sociedade com caloteiro, ninguém quer. Mas se o dinheiro é público, se o Muito dinheiro é bom, hein? nosso, por que o calote? Agora, essas PPP, só para encerrar, porque é um assunto longo e a pauta é grande, é o seguinte: PPP, isso foi coisa que inventaram esse pessoal dos tucanos, essa gente aí que começou dando dinheiro para todo mundo, e o PT gostou, porque é ótimo isso. Não é, Gwen? Parceria público-privada? É isso que você está falando. PPP. É o seguinte, eu quero fazer uma estrada daqui para Cuiabá, tá? Eu sou o governo, você é o empresário. Muito bem, aí você apresenta o projeto. Ah, perfeito? Aí é o seguinte, vai. Se o dinheiro do rico BNDES financiar a estrada, o BNDES, o governo entra com 70% e o empresário 30%. Perfeito? Mas ele explicou por quê. Não, eu vou completar a lei, não sei se mudaram. Sim. Muito bem. Se for fundo de pensão, é 80 e 20. Aí é o seguinte, eu faço uma tarifa adequada, porque se ele fez a estrada, ele tem que ser remunerado. E além disso, e se não cobrir o investimento que ele fez de 20% ou 30%, e não cobrir o custo e a lucratividade, o que acontece? O governo é obrigado a complementar. Perfeito? E ainda tem um retorno, o retorno é garantido, ainda tem um fundo garantidor, se a obra parar. Óbvio. Porra, é um negócio maravilhoso isso. Agora, se eu sou dono do dinheiro, por que eu não faço? Então, eu sou muito burro e incompetente. Sem dúvida. Burro e incompetente. Boa raciocínio. Não Para existe... dizer desonesto. Eu acho o seguinte. Não, é só. pra sumarizar- Olha, a desonestidade não prejudica esse país e eu não consigo provar isso com menos de 5 dias de Mas discussão a seguidos, Delta tá de aí. noite. A Delta está aí. A desonestidade não consegue fazer o mal para esse país incomparavelmente significante à incompetência, inoperância, preguiça, falta de trabalho e inteligência. Vocês não têm ideia do que é essas coisas enraizadas no nosso governo. E em todos os níveis. Hoje a desonestidade ela quase que passa despercebível em termos financeiros quando você coloca essas coisas. É um absurdo que o governo é incompetente. O que ele não faz, o que ele deixa de fazer, o que ele faz errado.
Essa questão da polícia, por exemplo, né? Ele sabe tudo. Sabe aonde tem a polícia que sabe como fazer, sabe como colocar. Sabe quem é o bandido, sabe quem é o traficante, Sabe sabe quem é o tudo. consumidor, Eu só sabe tudo. gostaria- Eu tenho Amigo, a a rota sensação, só che- eu tenho a a sensação rota, que ao invés de o ser boy, incompetência, gope, pop, é competência cupe, papi. muito grande. Que tudo isso é feito exatamente para que você depois vai dar o jeitinho. É só olhar o que o povo baiano vai sofrer, e o nordestino, com a transposição que não está sendo São feita, Francisco. mas que estão comendo do São Francisco. São Francisco está até com vergonha. Aliás, ontem, hoje, foi o dia de São Francisco. Ele deveria... Eu acho que a transposição vai gerar uma coisa maravilhosa. Vão saber que transpor um rio que está morto. Aí eles vão ter que reviver o rio, porque a engenharia faz isso, tá certo? Aí ele passa a Gutenberg. Eu acho que é muita Toda vez competência, eu não é acho- incompetência, Eu não. acho que toda essa discussão, para os nossos ouvintes, eu acho o seguinte: tudo isso que está sendo discutido aqui poderia ser resumido em poucas palavras. Primeira, o Estado brasileiro é monstruoso e corrupto. Ponto número 1. Ponto número 2. O Brasil tem uma carência de gestão assim violenta. Porque essa ideia de que o Lula foi um grande líder, de que a Dilma é uma grande gestora, isso é um engodo, isso é uma mentira, isso é conversa. Terceiro, os nossos governantes precisam discursar menos. Nós só falamos, nós precisamos agir. Foi o que ele falou. Se colocam 3.500 gays ou simpatizantes gays na Avenida Paulista, e nós não conseguimos reunir 100 mil pessoas para protestar contra essa indecência desse escândalo da secretária do senhor Lula, que viajava com ele privadamente no seu avião. Eu estou Eu aqui com o livro. tenho a sensação que do outro lado, dos nossos ouvintes, estão pensando assim, eu acho que o Brasil precisa de pelo menos mais uma meia dúzia ou uma dúzia de, como é que o senhor disse? Pessoas de Gestores. pele escura sentadas lá no É tribunal. verdade. É isso mesmo. Pessoas de pele escura. É isso mesmo. É, E por porque último, hoje querem dar cota. Não precisa dar cota. É isso mesmo. Tem que dar boas escolas, não É precisa isso ter mesmo. cota. Já Ele não quis precisou de exemplo que cota. não precisa dar nada. Precisa por de último- precisa de uma dúzia, de repente, no lugar de algumas pessoas de pele branca que estão sentadas lá. De repente, no lugar de pessoas de pele branca que estão sentadas no mesmo lugar. Eu acho que do lado de lá, quem está nos ouvindo deve estar pensando assim. competência não tem pele, não tem religião, não tem cidadania. Eu acho que a última coisa que nos falta, e nos falta muito, é o conceito de cidadania responsável. Se você tiver esse ingrediente, tudo mais se ajusta. Por quê? Porque nós teremos a responsabilidade para com o nosso próximo. Na verdade, quando o político vem à cena política, ele não vem com o interesse de ajudar os outros. Um elemento que gasta 3, 4, 5 milhões numa campanha para deputado federal, E recebe? E recebe quanto? 10% E disso. recebe quanto? Se você fosse fazer essa conta. O que você quer falar aqui, Dalmo? Não, O eu Império estou é lendo você? O Conta Império é aí. Você é a história de Dom Pedro, né? E eu estou achando um livro maravilhoso. Não é propaganda, mas eu comprei esse livro lá na Livraria Cultura. Paguei R$40. Ó, a fascinante saga do homem que mudou a história do Brasil. Então é o seguinte. Então, muito do que está acontecendo hoje no Brasil tem muito a ver com isso aí. Entendeu? Porque nós tivemos a Domitila, que era a segunda mulher de Dom Pedro, tá certo? Ela mandava uma barba. É verdade. Está fazendo comparação, Eu não tô- escusa. Você está fazendo comparação. Você está fazendo comparação. Você está sendo malicioso. Maliciosíssimo. Eu só contando a história Nós da estamos Domitila. entendendo, nós estamos Dalmo. entendendo. Nós estamos Entendendo. entendendo. Domitila. Isso é uma acusação conseguia grave, viu? tudo. Inclusive, mediante propina, ela liberava coisas apreendidas na alfândega. Então, é uma segunda mulher de Dom Pedro. Não estou falando nem que é amante, entendeu? Não Agora, é o seguinte, privilégio do Brasil. não. E ela, Desonesto, ela não é nomeava- privilégio do Brasil. isso Ela mesmo. nomeava Não gente, é, não. A única ela indicava diferença é gente. que lá fora, Eles quando são punidos. pego, alguns têm a Entendeu? coragem de se matar. Entendeu? Não é? Já Então, aconteceu ela de Ou nos de nomeava- Estados reconhecer Unidos o erro. ela nomeava convocar a gente- imprensa e dar um tiro na ela boca, nomeava na gente- frente da imprensa. É isso mesmo. O Japão Nomeava vai pra gente. cadeia. Caraca, Aqui ela nomeava- mandam prender quem denuncia. Ela- Não é privilégio nosso, infelizmente. No Brasil, o sujeito vai ser preso e vai continuar sendo deputado federal. Ah, não vai não. Então- Não vai não, porque Olha, nós estamos de dá licença. olho. Né? E o olha. STF também Só tá pra lutando. concluir. Vamos lá. Então, a Domitila fazia e mandava no Império.
e cobrava propina ainda, entendeu? E o que você quer dizer com isso que é desde sempre? Não, é o seguinte, quer dizer... Você está comparando isso com a Rosemary? É mera coincidência. Deu mera nome, né? coincidência. Você deu deu nome. nome, né, Então, é um Gutenberg? exemplo, entendeu? Como quando veio o Dom João VI para cá, eles criaram a Uxaria. A Uxaria era um almoxarifado, Ministério da Fazenda e tudo mais. Muito bem. Os que tomavam conta, que faziam os pagamentos, que davam ferramenta, com suprimento e tudo mais, eles passaram a inventar o quê? Começaram a cobrar propina, 17%. 17%. Muito bem. Esse maldito 17% está em todas as licitações. É o BDI, Bordeiro de Direitas Indiretas. Qualquer licitação tem isso hoje, entendeu? Mas não é só 17. Então vem lá de trás. É uma comparação que eu faço sem... Boa leitura aí para suas férias. Olha aí, gente, Cícero Duarte, da Hora em Vez do Ouvinte, lá do Itapevi, participa conosco. Luiz, com a morte do nosso Oscar Niemeyer, que elenco está construindo os estádios no Brasil, será que os futuros projetos deixarão um marco na arquitetura brasileira à altura? Sem dúvida, a arquitetura de Oscar Niemeyer, ela não levava em consideração o custo-benefício em termos de valores. Ela levava em consideração a arquitetura como arte, o movimento agradável da visual e assim sucessivamente. A arquitetura hoje, ela é um pouco dominada pelos seus custos. Tá? Então, vamos dizer assim, se o sujeito fosse construir uma Brasília hoje, construiria talvez ela mais desagradável visualmente, mas pela metade do preço. Vamos fazer uma comparação. E os arquitetos hoje têm essa grande tarefa. Acho que os arquitetos hoje, eles estão, inclusive, desempenhando uma função muito mais pesada, difícil, do que o Oscar Niemeyer fez. Graças a Deus existiu o Oscar Niemeyer para que ficassem as obras dele para a gente ver, mas os arquitetos hoje desempenham uma função muito boa, tem ótimos arquitetos, principalmente no que diz da utilização do interior, mas as fachadas, o visual, etc., não vai nunca voltar àquilo, não. Depois, inclusive, do que se ouve falar de uma coisa chamada pele de vidro. Tá, né? Então, a pele de vidro nada mais é do que a forma visual razoavelmente agradável de se ter uma arquitetura nula. Quer dizer, você tem o prédio da forma mais feia do mundo e cobre ele com aquele vidro. E ele é mais fica barato? Bem mais barato Bem do mais que barato. Você fazer, por exemplo, quase na frente do shopping acabamento. center, tem um prédio que se moldou peças de enfeite, tá? Como colunas, vigas falsas, etc., para que o prédio ficasse bonito. Aquilo ali custa muito caro. Tá, né? Então, tudo isso vai ficar muito pesado hoje em dia. Agora mesmo foi inaugurado recentemente pela prefeitura, como se fosse um anexo ao teatro municipal, e esse anexo ele tem como arquitetura principal o monumento do impacto de concreto, e não mais aqueles movimentos, aquelas peças delgadas segurando peças grossas e pesadas, grandes balanços, etc. Por quê? Porque tudo isso leva a um custo quase inviável. Então, aquela arquitetura de Oscar Niemeyer, em resumo, vamos ter muito pouco, muito pouco, mas ainda teremos. E o nível dos arquitetos do Brasil estão, diria, melhores em quantidade e melhores em imaginação para, dentro da situação atual, desenvolver uma arquitetura ainda muito agradável. Dalmo, Luiz, quem pergunta é o Wilson Pedroso. Será que é o nosso Wilson que participa aqui conosco ou é homônimo, hein? Ele fala, parem de secar meu time. Ah, é o Ursinho, sim, né? Campeão mundial. Lili, o que você está fazendo de azul? É só hoje para fazer de mentira, entendeu? Amanhã estarei de preto e branco, com certeza. Para você viu? ter uma ideia do beijo, que Wilson. Para você ter uma ideia do que eu gosto do Corinthians, assim que o Corinthians seja derrotado, eu irei, em movimento de solidariedade, recebê-lo no aeroporto de Guarulhos. Mas que graça. Assim como Corta todos o microfone os torcedores dele, por favor. Corta o microfone É dele. uma forma Luiz. meio Isso não é uma estranha forma- de se matar, viu? Isso não é um ressentimento? É suicídio. Hein? Deve ser um ressentimento em função do rebaixamento do Palmeiras, só pode ser. Tá, mas de a forma gente nenhuma. entende, De né? forma A gente nenhuma. entende, A gente Gutenberg. entende. A gente Nós entende. somos solidários na dor
E na dor da retorno do Corinthians derrotado, estarei lá eu para expressar a minha solidariedade. Eu tenho o seu celular, vou te ligar para dizer estou indo comemorar. O Geraldo do Rio Pequeno comenta assim, ó, a realidade do país não se chama futebol. O Brasil está na pindaíba e todo mundo só fala do Corinthians, diz aí na sua escrita, viu? Não concordo, mas tudo bem. O país está em desenvolvimento, nunca desenvolveu tanto e vai desenvolver. E chamam de bola da vez, mas isso não existe, essa história de bola da vez. Bola da vez só serve para aqueles investidores voláteis que não adianta para a gente. Mas o país está crescendo, os commodities não valiam nada no mundo todo, hoje estão valendo, tá? Então o sujeito vai dizer, não, eu não consigo criar um boi aqui no Champs-Élysées, então eu vou comprar a carne brasileira, porque o boi aqui eu não crio. Tá? Então eu não concordo. Então Brasil, a dica é boi. Que não Então seja, a dica é boi. Não. A dica é boi. que não seja a carne daquele gado que está morrendo no dica, norte e no a nordeste. dica é commodity. Porque o dinheiro que sai de Brasília não chega Ou lá da para dar vaca água preta pro aqui gado. ao lado. Que não A vaca seja preta aquele, aqui ao lado. porque já é carne seca. A dica é tão commodities que o mundo todo é preocupado até com o super desenvolvimento do que o país pode ter na hora que ele, empregando esses commodities, tiver condição de fazer a infraestrutura que ele não tem nenhuma para um desenvolvimento, transporte e escoar as suas riquezas de commodity, que tem esse problema de infraestrutura, e um dia vai olhar para a selva amazônica, toda aquele maravilha que existe ali, e vai dizer, isso aqui era muito melhor plantado de soja e milho, tá? Porque a gente ficava muito mais rico, nosso menino morrendo de fome não ia morrer de fome, nosso miserável da favela ia deixar de ter, e o mundo que se exploda procurando outra selva amazônica. Eu só não entendo uma Porque coisa. senão eles fazem conosco o que fizeram a vida toda com a África. Dão esmola e deixam ela morrer de fome. Eu só não entendo uma miserável coisa. e incompetente. O Brasil é autossuficiente em soja, né? Não é isso? Não, ele exporta. Exporta. Ele é o maior superavitário. produtor de soja, tá? Você poderia criar frango e boi muito mais barato aqui. E como é commodity, o quê? Os preços cria. acompanham o nível internacional. Entendeu? Hoje um bezerro desmamado está custando R$600. Você vendia isso a 850 o ano passado. Para você ter uma ideia, uma vaca nos Estados Unidos custa 6 vacas. Uma que os donos recebem e 5 que o governo paga. Então, você imagina o que Mas Zenilda, que comprar aquelas coisinhas que nada, brilhantezinhos, nada, Zenilda. O negócio é bom. Olha, o Brasil é autossuficiente em carne de frango, o povo passa fome. Superavitário, Suficiente em carne bovina, o povo, 50 conto um quilo de picanha nesse supermercado aí que anda por aí. Isso não é roubo, isso aí é furto Não, eu à mão pago armada. 34. Você mas... também está... Não. 50 se você, numa economia aberta, quando a gente vende uma carne para o exterior, infelizmente o preço interno segue um pouco. Uma peça de alcatra, 5 quilos, você vai pagar R$140. É mais do que uma roupa de boi. Isso é roubo. Agora, vocês estão esquecendo uma coisa. E o pré-sal? Cadê o pré-sal? Espera aí. O boi é importante, é proteína. A soja é importante, o milho Suco de laranja, está sobrando laranja. Não dão laranja para as crianças nas creches. Deixa eu terminar. Mas um país que não detém tecnologia... Um abraço. Nós vamos continuar sendo exportadores dessas coisas. E uma coisa aqui que precisa ser dito. Um bom número dessas empresas não são nacionais, elas são multinacionais. E eu não sou xenófobo, até porque eu trabalho para grandes empresas multinacionais. E eu acho que a redenção do país foi a chegada das multinacionais. Porque senão nós estamos vivendo ainda no mundo da escravidão. BNDES financia confinamento do estado de Nevada, frigorífico brasileiro. Olha aí, o José Carlos de Santa Cecília, para você, Dalmo. Com o rebaixamento do Guarani para a Série C do Brasileiro e da Portuguesa para a Série B do Campeonato Paulista, será que esses dois times terão muitos problemas aí de sobrevivência? Muitos. Aliás, já está todo mundo quebrado. Ontem teve a reunião do COF, o senhor que é palmeirense, teve a reunião do COF. O Corinthians não, o Corinthians está construindo um estádio. Não, o Corinthians também está devendo barbaridade. É que eles maquiam o um balanço. 1 bilhão. Eu acompanho o balanço, eu acompanho. Não fica reclamando. Vamos lá. Então, a reunião do COF do Palmeiras, sem contar o que está agendado, o que está lá na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sem contar o IPTU, que tiveram que parcelar, IPPI, tá? E todo mundo,
Quem conhece a finança municipal sabe o que é isso, entendeu? Sem contar tudo isso, sem falar que antecipar a receita do Campeonato Brasileiro em 90 milhões, o Palmeiras está devendo 260 milhões. Então, é inviável. É inviável. E a Portuguesa é a mesma coisa. Com todo respeito ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, nós estávamos discutindo aqui sobre saúde, Educação. sobre menoridade, maioridade. Eu, quando falei de 14 anos, falei de uma forma para cada vez mais estarem tentando diminuir a idade, que não é essa a solução. Vamos discutir o Valério, então, vai. Lá fora se condena garoto de 8 anos porque ele comete Crimes. Mas ele também vai com 8 anos, ele já é alfabetizado, ele vai para a escola. Não é a idade que funciona, mas é a sua educação, o seu grau de educação. E quais são as perguntas? No nosso futebol. Você já viu a quantidade de colegas nossos que estão no Japão para cobrir um time de futebol? Você já imaginou o que vai ser aqui em 2014? E se alguém vai se preocupar com o custo que vai ter para se fazer aqui uma Copa em que a presidente disse que temos que ganhar fora, e aí eu concordo com ela, porque tem que fazer tudo que se prometeu. E tem que ganhar dentro. Ganhar dentro, se não souber jogar, não tem que ganhar, tem que perder. Talvez até seja melhor para o país. Ainda vai continuar no futebol, quer ver? Agora é o Oscar da Lapa que fala para você aqui. Qual será o futuro do futebol transmitido pelas rádios AM? Negro. Lembrando que a audiência já foi bem maior. Para quem? Para você, pode Pra responder. É, Zé Maria de Aquino. Eu acho que o futuro será pagar para transmitir. A rádio tem que pagar tanto quanto paga a televisão. Sabe por quê? Porque ela vende o programa. Você vê lá o anunciante. Alguém está ganhando, está vendendo o programa, paga o salário do funcionário, e por que não paga para o clube? Porque aquilo é um produto que ela está pegando de graça e vendendo. Gabriel do Tatuapé, Gutenberg, como o PSDB irá se comportar quando o julgamento do chamado Mensalão Mineiro for para o STF, que é presidido pelo Joaquim Barbosa? Bom, eu não Mas ele está insinuando o quê? Que Joaquim Barbosa é PSDB? Pode ser. Eu, na verdade, não pertenço a nenhum partido político. Nunca fui político. Agora, sempre gostei de estudar, de acompanhar a questão política, porque todo ser humano é político, como já dizia Aristóteles. Agora, como deverá se comportar o PSDB, eu não sou a pessoa mais indicada para ele perguntar. Eu sei o seguinte, que o Supremo Tribunal de Justiça, na figura do ministro Joaquim Barbosa, está prestando um grande serviço à nação, mandando para a cadeia uma quadrilha que saqueou o Estado. Um grupo que durante anos prometia ao Brasil sanear o país da corrupção e que era um partido da ética. E agora o escândalo maior está estampado hoje nas páginas dos jornais, em que Lula, o presidente da República, sabia de tudo o que acontecia. E o homem que resolveu botou falar, dinheiro no bolso, inclusive, o de acordo com o homenzinho Valério. resolveu falar, E hein? mais, que tinha uma secretária que, quando viajava com ele no seu avião, uma das obrigações, segundo as más línguas, Cuidado que tem censura. eu sei que tem, Olha o horário. ela entrava na cabine apenas para acender o charuto do Lula. Ô, CD. Ô, que susto! Opa! Pensei que você... Porque ele gostava muito da cigarrilha, né? Ah, sim, que susto. Entendi. Então tá, né? O Jaime Jardim Bonfilho, olha para você, Luiz, porque o governo do Estado não reduz os índices de impostos que são de competência dele? Deveria, sem dúvida. O governo do Estado deveria tomar uma atitude parecida com aquela de matar a vaca para tirar o carrapato. Uma das coisas interessantes do governo é que ele se atrapalha na gerência, na corrupção, na transparência, nisso, naquilo outro, quando ele tem muito dinheiro. E uma das coisas que ajudaria bastante é a redução. O governo do Estado é o mais transparente do Brasil. E um dos governos do Estado de São Paulo. Ele é o mais transparente do Brasil. E ele é um dos governos que tem a maior índice de cumprimento de tudo, né? Pagamentos de dívida federal, pagamentos de precatórios, inclusive, e de obras, e etc. Quer dizer, ele é um governo razoavelmente interessante. Eu acho que o passo final que falta seria a redução realmente dos impostos.
O governo do Estado, reduzindo os impostos, ele se fazia uma ginástica própria para que a gerência sua aumentasse a capacidade, o nível intelectual de gerência, a redução desse monte de secretaria, que agora nós vemos aí o show das secretarias. E eu acho que era uma boa coisa para o governo do Estado fazer, é isso aí. Hoje já existe no Brasil todo, em termos de estados e municípios, as OSs que estão tomando conta de parte da saúde e educação. Isso é um exemplo de que eu não consigo fazer, eu tenho que entregar. Graças a Deus isso já aconteceu nas estradas. A Dutra era uma estrada carroçável e gastava de manutenção para ela própria se manter carroçável uma quantidade de dinheiro que ainda é exatamente a metade do que ela hoje recebe de imposto que ela cobra da empresa que faz o comando da estrada, quer dizer, a gestão da estrada. Então, a empresa ficou bilionária fazendo a gestão, a estrada está maravilhosa. O governo recebe só de imposto da empresa. Esqueça o pedágio, que ele tem uma parte já, hoje ele tem parte dele. Ele hoje já recebe 35% do pedágio. Então, você imagine, só do imposto da empresa, ela recebe o triplo ou mais do que ela gastava antigamente. Então, você veja o que é a má gestão, a burrice na administração, o gasto excessivo para administrar, comparado à excelência administrativa. Então, o governo não pode ser mais assim. Um sujeito não pode ter um emprego no governo, seja ele até que não seja político, né, a não ser o vereador. Ele não pode ter esse emprego se ele não tiver capacidade para isso. Ele tem que passar por uma análise. Eu sou subprefeito de aqui. O senhor é subprefeito por quê? Não, porque eu sou amigo do vereador, porque eu sou amigo do prefeito, ou porque eu sou isso, ou sou aquilo, eu vou dar uma impressão. Então, o senhor vai ter um cargo político. Aí passa a ser um cargo político, ele pode ser isso e deve ser isso. A política tem que continuar, deve continuar, inclusive até usando armas como a demagogia. A arma da demagogia leva o votante, o sujeito que vota, a ter a condição de aprimorar o seu voto. Tá vendo? Hoje ele votou em sujeito que só provou a demagogia, mas não vota mais. Foi o exemplo, por exemplo, de vários vereadores aqui em São Paulo que não se elegeram. A Câmara mais distinta do Brasil, à exceção agora das entradas que estão havendo por conta dos cargos que os vereadores vão assumir na prefeitura, Marquito só tá entrou lá. por isso. Por causa desses. Ela é a Câmara de São Paulo, né? Todos são de curso superior, a maioria são de curso superior. Os eleitos, pelo menos, foram. Os que não foram eleitos estão entrando porque estão Isso puxando, é uma outra né? discussão, Zenildo, que eu gostaria de fazer aqui. Me incomoda muito. Porque se eu voto em alguém... Para ser vereador, Pra por ser que vereador, esse por que ele vai cachorro ser vai ser secretário? outra coisa e entra o outro vereador Entendeu? do partido então dentro? é isso uma coisa. Vamos Isso é um fazer uma absurdo, pauta sobre Drosti, isso? isso é um né? absurdo, Vamos absurdo, entender absurdo. isso melhor? Acabou o Isto é programa, um acabou. absurdo. Mas Acabou, isso não acabou. acontece só na vereança. Acabou, e eu quero aqui agradecer muitíssimo, passou muito rápido. Claro, uma tarde de aprendizado aqui com os nossos Domitila queridos. fez história, hein? Opa! E tem Eu fiquei seguidor, com hein? medo Deixa eu dela. despedir aqui, ó. João Maria de Aquino, Dalmo Pessoa, Gutenberg de Macedo, Luiz Alberto de Araújo Costa e você que tão gentilmente esteve conosco. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Eu sou Liliane Ventura. Conosco, produzindo esse programa, Zenilda Salvato, Nicole Dalmaso na redação, equipe técnica, Bené de Silva, Luiz Felipe Batista, Neudo Neres, Renato Borges, Cléo Rodrigues no som. Um beijo a todos. Amanhã é programa de saúde ao meio-dia. Até lá.